A Justiça de São Paulo determinou que a Prefeitura da capital altere nomes de ruas e espaços públicos que homenageiam figuras relacionadas ao regime militar. E por falar em coisas que só o Brasil tem, a Justiça de São Paulo determinou que a Prefeitura da capital altere nomes de ruas e espaços públicos que homenageiam figuras relacionadas ao regime militar. A decisão atende a uma ação civil movida pelo Instituto Vladimir Herzog e pela Defensoria Pública da União. Na lista de locais estão a Marginal Tietê, a Ponte das Bandeiras, um centro esportivo da Zona Sul e o crematório da Vila Alpina, que é o mais antigo do país. O nome oficial da Marginal Tietê, por exemplo, é Avenida Presidente Castelo Branco, que foi o primeiro presidente depois da instauração do regime militar em 1964. Professor Suano, o que achaste dessa decisão? Pavinato, normalmente as pessoas homenageiam os seus heróis quando ocupam uma determinada posição de poder. Então já se imaginava que isso poderia acontecer. Discordo muito de retirar o nome do Castelo Branco, porque o Castelo Branco, quando ele assumiu pensando numa restauração de uma eleição presidencial já para 1965 ou 66, se eu não me engano. As coisas aconteceram como aconteceram. No fato, eles estão tentando retirar e apagar a memória, porque é o que será feito. Se porventura, Sua Excelência, o prefeito de São Paulo, acatar isso, que ele o faça, mas que ele retire todos os nomes. E que ele não faça como em Brasília, que tem uma ponte, que tem um jovem guerrilheiro, que ela nomeia um jovem guerrilheiro que era um estudante, que foi fazer a militância armada. Que não faça uma homenagem àqueles que podem ter utilizado de muita violência naquele momento da nossa história e por isso não seriam merecedores. Agora, se o prefeito Ricardo Nunes não der nomes neutros, por mim ele nem acataria, porque a memória tem que ser preservada independentemente do que for. Mas se porventura ele não acatar nem um pedido de um cidadão para que ele dê nomes neutros, eu vou dar sugestões para ele. Por exemplo, as duas marginais. Ele deveria homenagear uma delas com o nome do presidente Lula, Marginal Luiz Inácio Lula da Silva. A outra com a sua esposa, a primeira-dama. E que parece que tem um ponto aqui, que foi um ambiente que foi utilizado, segundo se alega, para a tortura no período de 64. E aí eu acho que ele deveria homenagear o atual defensor da democracia no Brasil e dar a esse lugar o nome Alexandre de Moraes. Assim ele poderia contemplar tudo aquilo que ele está sendo obrigado a fazer e aí ele homenagearia as pessoas de acordo com aquilo que lhes cabe. Seria apenas um traço desse momento da nossa história, que é uma história muito triste. E aí, Caio Mastrodomênico, o que você achou desta decisão? Eu enxergo mais uma tentativa de reescrever a história, tentar apagar das gerações futuras e atuais a verdadeira história do Brasil, mas na prática mesmo, o que isso aqui muda para o cidadão? Muda muita coisa, porque atrapalha o cidadão, atrapalha o usuário das vias. Por quê? Porque agora precisa renomear, precisa se readequar, precisa reaprender aonde ele vai, qual é o caminho, quais são os pontos de referência, como por exemplo a ponte, acho que é da Casa Branca, que vai mudar algo nesse sentido. Então isso só vem para atrapalhar e para sinalizar aí qualquer tipo de, enfim, virtude que eles possam desejar. Agora, o que é curioso é que se de fato há essa tentativa de reescrever a história, vamos reescrever a história de todo mundo, né? Vamos começar também a apagar ou mudar o nome da Rua Dilma Rousseff, em Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes. Vamos também mudar a Avenida Marisa Letícia Lula da Silva, em Jacarepaguá, e
tantas outras aí que foram dadas em nomes tão polêmicos e que fizeram tão mal para o nosso país. Luiz Arthur Nogueira, que bela ajuda, hein, que a Justiça está dando para o desenvolvimento de São Paulo. Pabi, eu queria começar por aí. Para mim, o mais grave não é nem a polêmica da troca, é quem está determinando. De novo, o que o Poder Judiciário está legislando? Não é função dele. Eu queria lembrar que em 2016, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou e alterou o nome do Minhocão, popular Minhocão, que era o elevado presidente Arthur da Costa e Silva e mudou para presidente João Goulart. Claramente uma decisão política. Na época aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito Fernando Haddad. Achei na época uma decisão polêmica, errada, porque você fica mudando, como o Caio falou. Primeiro, se você atrapalha as pessoas que utilizam. Em segundo lugar, você está tentando esconder o quê? Um período da história. Eu acho que o seu objetivo é esse, é pior ainda. Se você quer mostrar que aquele período você não concorda com ele, você tem que deixar o nome, para que uma criança pergunte quem foi essa pessoa, e você explica quem foi essa pessoa. Então, até porque é uma coisa horrorosa aquele Minhocão. Quem fez foi Exato. o Maluf, acabou com o mercado imobiliário dos prédios que são ali. Exato. E as pessoas continuam chamando de Minhocão. Não, mas lembra quando o Dória foi candidato a governador? Que a Bia Dória falou? Que ela nunca tinha visto o Minhocão? Lembra? É verdade, saiu na campanha, foi uma gafe danada. Ela nunca viu o Minhocão. Você já viu o Minhocão, Geisiane? Não vi. Olha, eu voto com os relatores, né? Bom, primeiro que a justiça, ela tá partindo da premissa de que é para fazer uma correção da ditadura militar, né? Então ela alega que teve pessoas que foram mortas e tal, e que de fato aconteceram, enfim. Ela faz todo esse recorte. Ela não tinha, então, um momento pior para falar isso. Porque se a Justiça de São Paulo está tão preocupada com ditadura, por que ela não abre a boca para falar a respeito do que os juízes do STF fazem no nosso país? Então é uma coisa completamente contraditória, não tinha momento pior para ela fazer esse tipo de reivindicação. E aí, voto com todos os relatores. Se você quer dizer, ensinar que, olha, o fulaninho de tal fez isso, ora, é só ensinar isso dentro das escolas, é só ensinar isso para a população. Você não precisa ficar o tempo todo reescrevendo a história. E aí é muito mais uma marcação política territorial, né, de colocar ali o nome da rua e criar um imaginário, do que uma preocupação de fato com a ditadura, porque a gente vive numa ditadura e tem preso político. Nesse exato momento, a Justiça de São Paulo não está falando. Nossa, muito mais do que o regime podia sonhar. Mas a diferença de 64 para agora é que em 64 os guerrilheiros queriam tomar o poder para destruir a democracia. Agora eles estão no poder para destruir a democracia. Caio, posso fazer um comentário? Claro. As pessoas, quando estudam 64, elas observam a partir da leitura dos professores de história que não tem nenhuma preocupação em falar a história, relatar a história tal qual aconteceu. 64 não foram 200 anjos que caíram do céu intencionados em fazer o mal para a sociedade. Ele foi uma consequência de um conjunto de erros que estavam acontecendo e os militares foram colocados no bojo. Ali eles vieram, por exemplo, o caso do Castelo Branco, ele veio da Escola Superior de Guerra porque eles queriam alguém que defendia a democracia. E essa é a razão pela qual o Castelo Branco assumiu, sem saber que ele ia assumir a presidência da República naquele momento, e ele queria a redemocratização. O endurecimento do regime foi acontecendo por causa da forma como foi se dando a oposição. Até chegar a 68, o ato institucional número 5, para mim, ele é uma das piores ações que foram feitas na nossa história. No entanto, até lá foram quase 20 atentados terroristas com morte que ocorreram no Brasil. E isso eles não falam. Eles falam daquilo que eles cometeram tal qual caso. O que eles querem? Eles querem apagar a história, aquele joguinho que eles mandaram para todas as escolas de primeiro grau, em que fala que o dia 8 foi um atentado à democracia e que heróis preservaram. As pessoas que estão presas agora, para as crianças que aí estão, são pessoas que eram terroristas. E eles fizeram terrorismos, que hoje estão no poder. Tá? Alguns deles são responsáveis, sim, pela morte de pessoas e poderiam ser ditas como assassinos, mas não. Sequestro, tudo que fizeram. Salta-banco. Eles não falam, por exemplo, dos justiçamentos que eles faziam. Porque eles não pegavam apenas a direita, eles pegavam aqueles que eles consideravam que não tinham sido suficientemente duros ou os traíram. E eles eliminaram, pegue todos os depoimentos do Cabo Anselmo,
Peguem os depoimentos do Jairo esqueci o nome do Jorge, termina com Jorge, que foi candidato à presidência da República. Peguem os depoimentos deles. E eles atestaram tudo aqui. Pega o que o Gabeira falou, leiam um livro do Gabeira, quando eles falaram que eles iam matar o embaixador, que eles iam torturar o embaixador. Por que não leem isso? O problema é que eles não querem pacificar o país. Eles querem manter a polarização para destruir todo um segmento que poderia fazer uma interlocução e que não gosta de violência. Estão apagando, vão apagar os militares, vão apagar todo mundo e vão colocar o país nisso. Só tem um detalhe e eu encerro, Pavinato. Aqueles que acham que ao apagarem os militares ou reduzirem os militares, vão retirar os militares da política, há 4 modelos de relações civis militares. Uma delas é a chamada comunista segundo Alfred Stepan. Esse é o grande problema. E aí eles vão criar um exército deles, que esse não vai ter pena. A coluna Prestes. A coluna Prestes. Vai ter uma nova coluna Prestes, e aí ninguém vai segurar. Agora, então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.